Oi, gente! Hoje nós vamos para o segundo bimestre, tá? Que é a unidade 1 do livro, lá na página 9. Está falando das orações subordinadas, adjetivas, reduzidas. Vocês lembram que na aula passada, na unidade 4 do livro, vocês estudaram a oração subordinada adjetiva. Só para dar uma lembrada, que a oração subordinada adjetiva, ela é dividida em duas, né? Que são uma oração composta, que no meio dela vai ter um pronome relativo, certo? Ela é ligada, ela vai ter essa ligação com o pronome relativo. E hoje vocês vão estudar a reduzida. Como eu faço para transformar? A reduzida ela é dividida em três: infinitivo, gerúndio e particípio. Então, a oração subordinada adjetiva, ela é dividida em duas: restritiva e explicativa. A restritiva, ela se restringe e ela não tem vírgula. A explicativa, ela já vem por um todo, certo? Só que ela tem vírgula. E aí eu vou mandar para vocês agora a explicação. Como ela fica, ela ficando sendo reduzida, tá? Eu vou deixar para vocês a página 9 do livro até a página 11 de exercícios para que vocês façam em casa, tá bom? Beijinho e veja a explicação que eu vou deixar aí para vocês. Oração subordinada, adjetiva reduzida no infinitivo. Você percebe que está escrito aí, restritiva, exemplo. Ela foi a única que apreciou o show. Só para lembrar, quando a gente fala de infinitivo, a gente lembra de infinitivo que são verbos terminados em AR, ER e IR. Nesse caso, a gente vai pegar o verbo e transformar no verbo no infinitivo. Como tem aí apreciou, a gente vai pegar o verbo apreciou e transformar ele simplesmente no infinitivo. E o pronome relativo que liga uma oração a outra, a gente tira esse pronome relativo. Nesse caso, eu coloquei uma preposição, porque a frase não vai manter o sentido se eu tirar a preposição. Então, eu tive que colocar uma preposição para manter o sentido. Ela foi a única a apreciar o show, tá? Então, nesse caso, o verbo apreciar terminou em AR, por isso ficou no infinitivo. Explicativa, aquele que canta no palco é meu amigo. Percebe-se que as palavras estão entre vírgula, como é a explicativa, para que ela explique um todo. O que e o canta, o que eu tiro e o canta eu transformo no infinitivo. Aquele a cantar no palco é meu amigo. Tá? Então, essas são a explicativa no infinitivo. Eu só coloquei a preposição porque para manter o sentido da frase. Vamos a outra. Agora eu tenho aqui a oração subordinada adjetiva reduzida no gerúndio. No gerúndio, só para vocês lembrarem, são os verbos que terminam em ando, endo e indo, tá? Por exemplo, aí tem na restritiva, não tem vírgula, só para lembrar, tá se restringindo. Gosto de crianças que corram pela casa. Percebe-se que tem o que? E esse que é um pronome relativo, o corram. Eu vou simplesmente tirar o que e transformar o corram, o que é o verbo, em correndo, em gerúndio. Gosto de crianças correndo pela casa. Eu não precisei nessa frase colocar nenhuma preposição, porque ela manteve o sentido e não foi necessário colocar nenhum tipo de preposição na frase. Na explicativa, está escrito assim: encontrei Maria, vírgula, né? Só para lembrar, que saía de férias. Eu tirando o que, transformando o verbo em gerúndio, vai ficar encontrei Maria saindo de férias. Agora nós temos a oração subordinada adjetiva reduzida no particípio. Só para lembrar que os verbos que nós chamamos de verbos no particípio são verbos que terminam em ado, edo e ido. Nesse caso, temos aí um exemplo na restritiva. Temos um carro que compramos com muito sacrifício. Se eu tirar o que e transformar o verbo no particípio, vai ficar temos um carro comprado com muito sacrifício. Percebe-se que eu tirei o que e manteve o mesmo sentido da frase, sendo o que? Por isso que a gente vai chamar essa oração de subordinada adjetiva reduzida, porque ela se reduz quando eu tiro o pronome relativo. Explicativa. Fiquei surpresa com a casa
que pintaram de branco. Nesse caso tem a vírgula, para que a gente possa explicar um todo. E embaixo tem, fiquei surpreso com a casa pintada de branco. Eu tiro o pronome relativo e transformo o verbo no particípio. Espero ter ajudado vocês.